Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. Glória a nosso Deus, que tem nos ajudado tanto, e bendito nosso Deus pelas suas santas palavras dirigidas a nós, nesses últimos dias. Amém, irmãos? Queridos, nós vimos a introdução antes da lição, controvérsias. Ali a partir do capítulo 2 de Marcos, 27, 28. E nós vamos ver hoje curando um paralítico, no livro de Marcos. Marcos, capítulo 2 ainda, né? Nós podemos chegar aqui no livro de Marcos. Marcos, capítulo 2, né? Um pouquinho para trás aqui. Vamos deixar aqui já no ponto. Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Tá bom? Nós vamos ver o que aconteceu nessa história e o que ela tem para nos mostrar dessa cura no paralítico, né? A cura, né, de um paralítico. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, né, pelo pão de cada dia que Ele nos deu hoje, tá bom? Que Deus nos ajude sempre. Quero mandar um abraço muito carinhoso para seu Francisco, um grande evangelista, seu Francisco, que mora lá para o lado do Mato Grosso, para Goiás, para aquele lado lá. Que Deus abençoe ele e sua família, seu Francisco. Tá? Da igreja da Cidade Nova São Miguel, aqui do Brasil, na capital de São Paulo. Isso estou falando para as pessoas de fora, pessoas do Portugal, da Alemanha, né, da França, né, do Japão, dos Estados Unidos, né, que escuta a palavra de Deus, tá bom? Um grande evangelista, seu Francisco. Muito bem. Curando um paralítico. Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo dia e o pão de cada dia. Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome e a tua misericórdia. Derrama sobre nós, os teus filhos, o poder da cura também, Senhor. Fortalece o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo nossa mente e nosso coração para seguir os teus caminhos, preceitos, estatutos e as tuas leis. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor derrama sobre as nossas casas. Abençoa teus filhos onde eles estiverem, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Marcos capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos, né, afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe ali a palavra. Uma multidão, onde Jesus estava era uma multidão, né? Imagina isso, a rua toda cheia, né? Muito bem. Queridos, quando Jesus chegava a uma cidade, já era normal, a multidão se aglomerava, né? A notícia se espalhava rápido. Era Deus, meu irmão, na terra. Era o Messias.
Ele veio ungido pelo Espírito Santo. Ele era possuído pelo Espírito Santo. Ele levava a verdade, mas também a cura e a libertação para as pessoas. Esse era Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado. Verso 3, queridos, fala assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. Tem filmes aí que mostram uma mulher ajudando, né? Mas a Bíblia não fala assim, a Bíblia fala 4 homens. 4 amigos dele, daquele paralítico. Veja que a casa tinha tanta gente ali na rua que eles não podiam entrar. Então, eles não desistiram e procuraram um meio de chegar até Jesus. Eles subiram em um telhado e com isso você vê a fé, né, meu irmão? Né? Vejam a fé, não somente do paralítico, viu? Mas também a fé dos 4 amigos, né, que o trouxeram. Jesus viu essa fé deles. Tá? O verso 4 fala assim, ó, de Marcos capítulo 2. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o errado, no ponto correspondente ao em que ele estava. Jesus, naquele lugar que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito, né, em que jazia o doente. Que coisa, né, queridos? E ainda fala, vendo-lhe a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Foi a primeira palavra de Jesus. Essa palavra aqui, os teus pecados estão perdoados, tem um significativo grande, queridos. Foi a primeira coisa que Jesus falou quando viu o paralítico. Imagine você a cena aí. De repente, pedaços de telha começando a cair na frente de Jesus Cristo. E ele olhando para cima, e lá ele vê 4 rostos que chegavam, né, trazendo o paralítico. Mas Jesus, vendo a fé deles, não só do paralítico, Jesus não viu só a fé do paralítico, né? Aí Jesus disse o quê? Filho, os teus pecados estão perdoados. Perdoados são os teus pecados, filhos. Veja que foi a primeira coisa que Jesus disse, meu irmão. Perdoados estão os teus pecados. Observa as palavras de Jesus. Amados, por muitos anos, esse paralítico estava sofrendo, né, por pecados. Culpa de pecados cometidos. Então Jesus, dirigindo-se a ele pelo Espírito Santo, percebeu e entendeu que se passava na mente do paralítico. Antes de você pensar, Jesus já sabe o que você pensou. Ele é Deus. E Jesus estava vendo o que estava passando na mente dele. Na hora que ele estava ali, para receber o perdão dos pecados. Mais importante do que a cura física, meu irmão, é a cura espiritual, viu? É a salvação eterna. Muito mais importante que a cura física. Queridos, só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus é Deus. 100% Deus. 100% homem. Jesus se tornou um homem 100% também. Então só Jesus poderia dizer aquilo. Teus pecados estão perdoados.
Verso 6 fala assim: mas alguns dos escribas estavam assentados. Alguns dos escribas estavam ali assentados, né? Verso 6. E ali arrozavam em seu coração. Jesus estava vendo dentro do coração dele o que ele estava pensando. E murmurando. Verso 7. Porque falava ele desses modos. Isto é blasfêmia. É o que eles pensavam no coração. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Amados, esses escribas aqui, eles não falaram errado, viu? Só Deus mesmo pode perdoar pecados. Eles não falaram nada errado. Mas tinha uma coisa que estava errada neles. Vamos ver. Veja que sempre no meio da multidão existia inimigo de Jesus Cristo, escribas, doutores da lei, que estava ali não para aprender com Jesus, mas para armar ciladas contra Jesus. Eles queriam a morte de Jesus. Eles queriam se mostrar que só eles entendiam da verdade. Só que eles estavam diante da verdade mesmo. Jesus falou: eu sou o caminho, eu que sou a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu que sou a vida. Eu que sou a luz. Eu que sou a brilhante estrela da manhã, a verdadeira. Eu que sou a rocha. Eu que sou o pão de cada dia. Ele estava diante de frente da verdade, queridos. A verdade é essa. Né? Veja que sempre no meio de onde estava Jesus, tinha sempre alguns curiando Jesus. Tá? Amados, os escribas não falaram nada errado. Só Deus pode perdoar mesmo pecados. Era a intenção deles que estava errada. A inveja que estava errada. Você entendeu? Pastores não podem perdoar pecados. Tá? Papa não pode perdoar pecados. O padre não pode perdoar pecados. Sacerdotes não podem perdoar pecados. Sacerdotes romanos não podiam perdoar pecados. Somente Deus. Isso eles falaram certo. Mas quem é que estava ali? Não era Deus? Era isso que eles precisavam compreender, queridos. Quando Jesus falou isso aí, ele falou: se ele está falando isso, ele deve ser Deus. Mas não, eles já pensaram o contrário. Falou: tem que matar, é blasfêmia. Então, por que Jesus estava perdoando pecados? Porque ele era Deus. Lembre-se, meu irmão e minha querida irmã, onde você estiver. Irmãos, que Jesus não é um Deus de segunda classe, tá? Não é um Deus que não é eterno, tá? E não instituiu na eternidade. Jesus é Deus, um ser eterno, existente por si mesmo. Incriado, Deus é incriado. Por isso, o verso 8 e 9 e 10 e 11 fala assim, ó. E Jesus, percebendo logo por seus espíritos que eles assim arrozavam, disse-lhe: por que arrozais sobre estas coisas em vosso coração? Queridos, só com essa frase aqui que Jesus disse para eles já deviam perceber, por ser doutores da lei, que alguma coisa estava errada que ele estava pensando. Como é que ele conseguiu ver isso dentro de nós, dentro do nosso coração? Como é que ele leu nossa mente, nosso coração? Era isso que faltava para eles. Deles dizer que só Deus perdoava pecados, estava certo.
Só Deus pode perdoar pecados. Verso 9. Qual é o mais fácil? Jesus disse para eles. Qual é o mais fácil dizer ao paralítico? Então perdoados estão teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, anda. Por aí, eles já deviam perceber que não era aquilo que ele estava pensando. Tinha alguma coisa a mais em Jesus. Verso 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Acabou. Amados, queridos irmãos e irmãs, Jesus veio para libertar pessoas, tá? Pecadores, das garras de Satanás. Satanás é a doença, tá? E a miséria desse mundo. Mas Deus é a cura, Jesus é a cura. Jesus é a luz. Jesus veio para trazer a libertação naquele tempo e hoje também, queridos. Tá? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudou. Livro de Malaquias 3,6, o Senhor fala assim, eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Ele é o que era antes, até hoje, e vai ser sempre. Ele está disposto a falar para você, meu querido irmão e minha querida irmã, que está enfermo, deitado em uma cama. Levanta-te, anda. Ele está disposto a falar isso para você. Verso 12 de Marcos capítulo 2, verso 12, Jesus fala, então ele se levantou, ali a história fala, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Claro, queridos. Quem estava ali na frente deles, quem era? A verdade, a vida, a cura, a libertação. Era Deus. Uma coisa, meu irmão, é muito importante nós saber, é ter fé. Mas quando ele disse, perdoados estão teus pecados, essa é uma evidência que Jesus é Deus. Tá? Então, queridos, esse relato aqui do paralítico, tá? É uma prova que Jesus é Deus. Tá? Não porque ele curou um paralítico. Não. Porque outros servos de Deus curaram também doentes. Que dizer de Elias, né? Que dizer de Eliseu. Vamos falar de Eliseu. Curou a lepra de Naamã. Usado pelo Espírito Santo, por Deus. Ressuscitou mortos, Eliseu.
E eles eram seres pecadores, queridos, como você e eu. Então, a cura do paralítico não era um sinal de que Jesus era Deus. Não. Mas quando ele disse, perdoados estão os teus pecados, essa é uma evidência que Jesus é Deus. Era isso que os escribas não conseguiram entender, queridos. Aqui está a evidência. Só Deus poderia curar pecados, que nem eles mesmos falaram. Como é que eu não consegui enxergar isso? E não só isso. Jesus falou assim, levanta-te, anda. Não está só perdoado os teus pecados. Vou te curá-lo. Levanta e anda. Com evidência dessa, é porque existia muita maldade neles, meu querido. Seguia doutrinas de igreja da época deles. Como alguém pode enxergar a fé? Eu te pergunto. Eles não conseguiram enxergar isso. Mas como alguém pode enxergar a fé? Assim, meu irmão, como o amor se torna visível para o meio de ações, como luta de, claramente, a persistência daqueles 4 amigos do paralítico que levaram ele. Ali foi a persistência, a fé. A fé deles não estava só no paralítico. Estava nos seus 4 amigos. Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Com isso, Jesus enfrentou, sabe o quê? Os oponentes no próprio terreno deles. Usando um estilo de argumento que era bastante típico dos rabinos, conhecido do menor para o maior. Uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa são perdoados. Outra coisa é realmente fazer o paralítico andar. Queridos. Jesus completou as duas coisas. Eles também podiam dizer, seus pecados estão perdoados. Mas eu queria ver ele fazer o paralítico andar. Dos escribas. Se Jesus era capaz de fazer aquele homem andar pelo poder de Deus, então sua retificação de perdoar pecados estava confirmada. Estava confirmada. Jesus é Deus. De ponto final. O livro de Miqueias, vai lá no livro de Miqueias. Livro de Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8, está escrito assim. Miqueias, capítulo 6, do 6 a 8. Nós podíamos ler só o 8, mas eu vou ler do 6 ao 8. Está assim. Com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agrada-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Olha o que eles estão falando. Olha que palavras de Miqueias. Darei ao meu primogênito pela minha transgressão o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? E olha o verso 8. Presta atenção nesse verso 8. De Miqueias, capítulo 6. Ele te declarou. Eu vou repetir. Ele te declarou. Ele te declarou
ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, homem. Olha só, que pratique a justiça e ames e a misericórdia, atendes à humildade, atendes a humildemente como o teu Deus. Então vou repetir. Verso 8 de Miqueias, capítulo 6. Ele te declarou, vírgula, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Olha o que pede. Que pratiques a justiça, vírgula, e ames a misericórdia, vírgula, e andes humildemente, como com o teu Deus. Ande humilde com o teu Deus. Queridos, veja que é isso que Deus te pede para você. Como o texto de Miqueias explica o que estava acontecendo entre Jesus e aqueles líderes que eram muitos hipócritas. Eles consideravam, né, os rigores, vamos dizer, da lei. Eles consideravam os rigores da lei. Eles criam mandamento novo deles para tomar, né, para tornar a lei de Deus, na verdade. Então eles criam mandamento para tornar a lei de Deus. Mas como tornar a lei de Deus? Mais pesada. Mas eles não tinham misericórdia, meu irmão. Ou bondade, ou compaixão, eles não tinham. O livro de Miqueias é uma porretada, esse verso 8. Tá? Eles não tinham compaixão. Tá? É por isso que está em Miqueias 6:8. Fala, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça e ames a beneficência e andes humilde com teu Deus. É isso que o Senhor te pede. Aqueles líderes tinham perdido de vista que era realmente muito mais importante aos olhos de Deus. Eles tinham perdido de vista isso. O quê? A justiça, a misericórdia, a humildade. Tá? Eles estavam tão obcecados de defender a ideia que tinha de Deus que ficaram cegos para a obra que Cristo estava realizando diante dos olhos dele. Foi isso que aconteceu. Jesus deu a eles a evidência que veio de Deus, como lendo a mente deles. E o que já não era pouco, né, meu irmão? Pouca coisa. Você está pensando numa coisa e a pessoa chegar e falar e saber o que você está pensando? Jesus já deu evidência que era Deus para eles. E quando Jesus falou, teus pecados estão perdoados, aí que a evidência aumentou. E quando Jesus falou assim, levanta, anda, aí que completou tudo, queridos. A verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, os necessitados. Aqueles homens perderam o foco de ajuda ao próximo e se preocuparam com a religião deles. A verdade foi essa. Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala que a religião verdadeira é ajudar os necessitados. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27.
fala que a religião verdadeira é ajudar aqueles que precisam, os necessitados. Jesus, ele não veio para quem já está salvo, ele veio para os perdidos, queridos. Tá? Será que estamos praticando a religião verdadeira? Eu te pergunto. Será que nós estamos só crendo nas doutrinas de Jesus e a Bíblia? E talvez estejamos faltando mais e mais, o mais e mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a humildade, será? O que você acha? Amados, naquele tempo existia perseguições, viu? Tá? Eles perseguiam Jesus, tá? Por ser um representante, sabe de quem? De Deus. Tá? Vivia aquilo, porque Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. E ele estava odiando Jesus por causa disso. Já existia perseguições, queria matá-lo. Essa perseguição, ela vai se repetir agora, no tempo do fim. Sabe por quê? Igreja vai perseguir igreja, queridos. É isso aí. E o remanescente fiel será perseguido, tá? Pelos mormons, pelos apostatados, pelos que são do mundo. Essa perseguição já começou. Já tem pastores que sentem isso e já sentiram isso na sua pele, de ser proibido de pregar, sabia? O que dizer do pastor Samuel Ramos, que foi expulso do nosso país e teve que pregar lá para o lado dos Estados Unidos, porque aqui não era proibido, era proibido ele pregar. Mestrado, doutorado, teólogo. Porque falava a verdade e machucava alguns escribas da nossa igreja. Porque são escribas. E hoje reconhece que ele está certo. E hoje liberaram ele para pregar aqui no Brasil. Ele voltou. Isso está acontecendo pelo mundo todo. Eu estou dando só um exemplo aqui. Num pastor chamado Samuel Ramos. Que já na época pregava sobre a besta da terra, a besta do mar. E eles criticavam ainda. Queridos, igreja vai perseguir igreja. No tempo do fim agora. A história volta. Essa perseguição já começou há muito tempo. Desde a época de Jesus. E no nosso tempo já começou faz muito tempo também. Mas não desista, meu querido. Porque o Espírito Santo está com você, onde você estiver, para pregar a vontade de nosso Deus. Não a vontade do ser humano, mas sim a vontade de Deus. Tá? Ajudando, sabe o quê? Aos necessitados. Se Samuel Ramos tivesse desistido, hoje eu não aprenderia muito com ele. Hoje eu não seria o que eu sou tanto. Se pastor Luiz Gonçalves tivesse desistido, eu também não tinha aprendido com ele. Se Jesus tivesse desistido ali, na hora que os escribas estavam criticando ele, o que seria de mim, o que seria de você hoje, meu querido irmão? Igreja persegue igreja no tempo do fim agora. Já está acontecendo faz tempo. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus, meu querido irmão. E minha querida irmã, onde você estiver. Só na Escritura, assim diz o Senhor.
Só assim está escrito. Você entende? Parar de seguir doutrinas de igreja, conversinha furada na internet. Só ler a Escritura. Às vezes nós pensamos aqui, como é que pode os escribas daquela época? Tá vendo? Tá vendo um homem ali curando e perdoando pecados? Meu irmão, se fosse hoje, será que seria diferente? Porque você está pregando a verdade e as pessoas estão criticando? E você não é Jesus? Você não é Deus? Imagina se fosse Jesus hoje. Irmãos perseguindo irmãos? Próximo estudo, amanhã. O chamado de Levi. Levi Mateus. E a questão do jejum. Continuando ali em Marcos capítulo 2, vamos ler a partir do verso 13 à frente. O chamado de Levi. Levi Mateus. A questão do jejum. Vamos entender isso na Bíblia, como nós vimos hoje. Não do jeito que você acha que deve ser. É do jeito que Jesus escreveu. Do jeito que Jesus assinou embaixo. Só a Escritura. Assim diz o Senhor. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Que o amor de Jesus Cristo reine dentro de você. E que esse estudo tenha abrido a sua mente. Curando um paralítico. Sabia que nós podemos curar as pessoas também? Sabia? E a fé? Onde ela está? Você está preparado para ser perseguido? Porque quem tem muita fé é perseguido, não é? Quem faz a vontade do Pai não é perseguido? Jesus foi, por que você não vai ser? Você é melhor do que Jesus? Não. Queridos, mas nós temos que ter força, fé e ser misericordioso com o próximo. Estendendo a mão para o próximo. Estendendo a mão para o teu inimigo. E mostrando quem é você. Que você se transformou no rosto de Jesus e o caráter do nosso Deus. Amém. Aleluia. Fique com a paz do Senhor e até amanhã. Estamos juntos, agarrados, estudando o livro de Marcos, o Evangelho. Muitas pessoas têm me cobrado. Vamos estudar o Evangelho, João, vamos estudar o Evangelho. Porque eu estava falando só de profecias. Eu gostaria de saber mais do Evangelho. Então tá aí. Marcos. Dedilhado num dedo, ó. Como se toca um piano. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus te ama, eu também te amo. Ore por mim e eu estarei sempre orando por vocês, povo do meu canal. Dá um like, dá um joia, tá bom? Compartilha isso com as pessoas, não fica só para você. Tá bom? Se inscreve no canal, para ele crescer, para ele avançar, para chegar até as pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos e até amanhã.